Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em mais uma Semana Espírita de Dores de Campos, no qual sempre nós falamos dentro da nossa casa. Estamos dentro de uma sala de aula e viemos aqui para aprender, compreender e tirar dos nossos pensamentos e sentimentos as fantasias que nos prendem a este mundo material, não é? Então, cada um que possa, à medida do possível, ter seus pensamentos voltados para o estudo desta noite de hoje, que teremos a oportunidade de aprender muita coisa bacana, conforme todos já viram o título, não é, da Semana Espírita, a caridade segundo Jesus. Vamos prestar bem atenção e ter a nossa atenção cada vez mais redobrada, para podermos aprender e que não reste nenhuma dúvida ao ir para os nossos lares. Antes então de nós passarmos a palavra para o nosso irmão Manuel Soares de Barbacena, eu convido a nossa irmã Dona Célia para fazer a prece de abertura. Depois Bom, boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nosso amado Mestre, nosso irmão maior. Que Jesus abençoe a todos os irmãos, os que estão aqui e os que não puderam vir. Que abençoe Dores de Campos inteiro, todos aqueles que estiverem no leito de dor, que possa ser aliviado, porque a prece vai longe, ela não fica só aqui. Então, eu vou fazer uma precezinha pequenininha, mas muito gratificante, tá? A vida está repleta de beleza de Deus, e por isso não nos será lícito entregar o coração ao desespero, porque a vida vem de Deus, tal qual o sol maravilhoso nos ilumina. Palavras de Chico Xavier. Como as palavras de Chico, sempre muito gratificantes, sempre muito cheio de luz. Então nós agradecemos a visita, a presença de todos e que todos sejam beneficiados com a nossa reunião da noite de hoje. Jesus abençoe a todos e graças a Deus. Bom, meus irmãos, temos a chance aí. Nesse instante eu passo a palavra para o nosso irmão Manuel Soares, e voltando e relembrando a dizer, está uma semana em festa para todos nós, porque estamos distribuindo este pão abençoado, no qual o Mestre Jesus nos concedera. E aqui estamos, não é? Com um pouquinho de frio, mas estamos firmes e fortes nesse ideal. Nosso irmão Manuel tem a palavra nesse instante. Boa sorte. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? É um prazer estarmos aqui hoje, na quinta Semana Espírita de Dores de Campos, com um tema tão importante que é a caridade segundo Jesus. Nós vamos estudar juntos, nós não vamos fazer palestra, nós trouxemos alguns apontamentos para a gente refletir. A doutrina espírita é a doutrina do esclarecimento, não é? A gente fala que é a doutrina da lógica e da razão, porque ela faz com que nós possamos pensar, para que nós possamos compreender o que está dito no Evangelho de Jesus, nos livros doutrinários, para que isso possa entrar dentro de nós, no nosso cérebro, na nossa compreensão, e depois passar para o nosso coração, e isso sair de dentro de nós, em atitude, em sentimentos principalmente.
Então nós preparamos alguma coisa nesse sentido para trabalharmos com esse tema caridade segundo Jesus. Então nós vamos começar pretendemos começar. Vamos lá. Deu certo. Ficou muito tempo ligado. Então a gente queria falar um pouquinho sobre o momento atual. Está dando muito eco? Não, tá bom? Porque tem uma posição aqui que às vezes a gente distrai. Então veja só, nós estamos vivendo um momento que é muito importante para o nosso planeta, que é o momento de passarmos pela regeneração, a transição para chegarmos ao planeta de regeneração. Então, por isso, tantas coisas estão acontecendo, tantas dificuldades, tantas injustiças, tantas dores, porque nós estamos nesse momento agora passando pela peneira, pela aquela situação de separar o joio do trigo. Esse mundo de regeneração é um mundo mais elevado do que o mundo atual nosso de provas e expiações. O mundo de provas e expiações domina o mal. Nós temos ainda muita maldade. A gente observa que as pessoas gostam muito e ainda assistem muito notícias tristes. Os jornais, as televisões, a internet só trazem notícias alarmantes. A gente tem muitas catástrofes ainda, né? E o mundo de regeneração é um mundo que vai trazer para nós um equilíbrio entre o bem e o mal. Então é um progresso. Neste domina o mal, no outro nós temos o equilíbrio. Depois, mais à frente, os mundos superiores, o bem domina, o mal é pequeno. E depois, mais à frente, nós vamos chegar lá um dia, os mundos celestes ou divinos, ou os mundos perfeitos, onde só tem o bem, né? Mas nós estamos no segundo degrau, porque o mundo Terra, nosso planeta Terra, já foi um mundo primitivo, destinado às nossas primeiras encarnações como espíritos. Dominava a todos nós puramente o instinto, a lei da força do mais forte, né? Mas nós já evoluímos e estamos agora num novo momento de transição. Então esse momento atual, ele congrega tudo isso. Muitos espíritos que estão aqui tendo oportunidades para se regenerarem, para mudarem as suas posturas. Alguns muito rebeldes que não aceitam, não querem, e aí ficam provocando certas coisas para que atrase esse processo de transição. Mas esse processo de transição ele é governado por Jesus, de acordo com a determinação de Deus, nosso Pai. Então esse processo vai acontecer. E se nós não estivermos atentos a isso, não nos conscientizarmos disso, pode acontecer o que já aconteceu lá em Capela e também o que aconteceu antes de Capela lá em Sírios, né? Em Sírios, um dos mundos de Sírios estava passando de mundo de provas e expiações para regeneração. Algumas almas lá estavam rebeldes, não queriam modificar para melhor, foram degradadas para a Capela. Passaram-se muitos anos. Aí Capela também, um dos mundos de Capela, da estrela Capela, passou por esse processo também de transição. E aqueles que estavam em Capela lá, renitentes, teimosos, não poderiam permanecer lá, porque o seu psiquismo, a sua condição moral, a sua condição evolutiva seria contrária ao ambiente de um mundo de regeneração. Então alguns de Capela vieram para a Terra e Jesus nos recebeu todos aqui com muito carinho, muito abraço, muita compaixão. E nós estamos agora passando por outro processo desse. Então a doutrina espírita vem nos mostrando tudo isso, esclarecendo tudo isso, né? E Jesus falou que nós poderíamos fazer igual a Ele muito mais. Por quê? Nós nos tornaremos espíritos perfeitos, espíritos crísticos um dia. Então o nosso momento hoje ele é muito importante. Nós temos sentido isso nas casas espíritas, nós temos sentido isso no movimento espírita, que a gente precisa trabalhar o nosso eu, os nossos sentimentos. A palavra sentimento é muito importante. Nós precisamos aprimorar os nossos sentimentos. Então, em função disso, nós preparamos aqui alguns slides
da seguinte forma: uma pergunta: como andam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes? É uma coisa para a gente pensar, né? Cada um de nós fazer essa reflexão. Será que os nossos pensamentos estão equilibrados, tranquilos, serenos? E os sentimentos? Quando nós vemos uma notícia ruim, uma notícia triste, quais os sentimentos nós temos? De compaixão ou sentimento só de justiça? Tem que prender, tem que fazer a desforra, não pode ficar assim. E que atitudes nós tomamos atrás disso? Nós rezamos para aquela pessoa que está passando por dificuldade, ou nós entramos naquele clima de crítica, de falas negativas? Como espíritas, nós precisamos começar a mudar isso, não é? Porque senão nós não vamos mudar o nosso ambiente espiritual, o nosso psiquismo, a nossa sintonia, né? E o que vai acontecer? O planeta Terra, ele tem o campo dele vibracional, que é a vibração de todos nós juntos. Quando nós estamos numa reunião mediúnica, a gente não fala assim: vamos cerrar os nossos olhos, vamos fazer a nossa prece, vamos entrar numa boa sintonia, vamos sintonizar com os amigos espirituais. Por que a gente fala isso? Só numa reunião mediúnica, numa reunião igual a nossa aqui? Porque se nós estivermos sentados aqui e pensando nas coisas que deixamos lá fora, nós não vamos estar presentes aqui só de corpo, mas de alma não, né? Então nós não vamos estar aprendendo, nós não vamos estar vibrando naquele diapasão que os amigos maiores que estão aqui conosco, ajudando na Semana Espírita, que estão disseminando os fluidos, as intuições para todos nós, as oportunidades. A gente se torna refratário a esse processo. E às vezes a gente não reflete isso, despreza isso, né? Então é sobre isso que nós vamos falar. Então, lá no livro Evangelho de João, que é escrito pelo Haroldo Dutra Dias, no capítulo 3, quando ele fala a outra interpretação da palavra verbo, ele diz: e verdadeiramente não nascemos apenas para resgatar e passar por provas, mas para moldar o nosso destino, o nosso futuro. Nascemos para planejar, aprender a escolher, aprender a tomar decisões, a utilizar o nosso pensamento de forma correta, porque o pensamento cria a nossa vida. Olha que coisa interessante. A gente fala: por que nós estamos no planeta Terra? Para pagar as nossas provas e para resgatar os nossos erros do passado. Isso é verdade? Sim. Mas tem uma coisa muito mais importante: nós estamos aqui para evoluir, para crescermos. Resgatando, a gente cresce. Passando pelas provas que nós mesmos pedimos, com galhardia, com respeito, com educação, nós seremos vencedores. Então nós melhoramos. Qual que é a nossa melhor encarnação que nós já tivemos? Vocês sabem? Essa agora, né? Porque ninguém retrograda, né? O espírito não anda para trás, ele não desaprende. Ele pode estacionar pela displicência, pela teimosia, né? Fica estacionado. Mas se nós estacionarmos nessa, o que nós temos nessa é o que nós tínhamos na última. Então a última já era melhor, nessa está sendo igual. Mas todos nós que estamos aqui hoje, estamos aqui para pensar, para refletir, para melhorar, para caminhar, não é? Esse é o nosso sentimento, Deus nos criou para isso. Então olha só, nós estamos planejando o nosso futuro, então está na nossa mão. Nós somos os gerentes, os artífices do nosso futuro, né? E olha, ele fala aqui, ó, aprender a escolher, aprender a tomar decisões, a utilizar o nosso pensamento de forma correta. Nós pensamos 24 horas por dia. Quando estamos dormindo, nós somos desdobrados em espírito. O que será que nós estamos pensando? E nas nossas 24 horas acordados, como é que nós estamos utilizando o nosso pensamento? A Sueli Caldas Schubert fala sobre isso, né? Que nós ainda não aprendemos a prestar atenção, a cuidar desse processo de criação mental. Porque o pensamento cria a nossa vida. A nossa vida amanhã vai ser o reflexo dessa vida agora e das passadas.
Se as passadas foram difíceis, eu estou reparando, se eu estou melhorando agora, se eu estou progredindo, a minha vida futura vai ser melhor do que essa, e assim sucessivamente. Tá legal? O raciocínio está certinho, né? Então vamos continuar. E ele continua dizendo: o destino é o resultado do pensamento, aqui compreendido não apenas como a ideia, o intelecto, mas como o conjunto das manifestações do espírito. Ideias, sentimentos, emoções, imaginação, vontade, desejo, tudo somado e misturado, formando a matéria mental, o pensamento, que é matéria agindo sobre a matéria. Então, quando nós usamos o nosso pensamento, nós usamos ele muito mais do que nós imaginamos. Não é só para a gente aprender, não é só para a gente prestar atenção. Para a gente agir, a gente deve usar o pensamento, não o instinto. Se a gente estiver reagindo ou agindo só com o instinto, nós estamos ainda um pouco atrasados. Então, o nosso pensamento, ele soma com as nossas ações. A gente costuma falar o seguinte: para fazermos a caridade hoje, nós ainda precisamos de pensar. A gente ainda não tem a caridade tranquila, serena, espontânea, né? Quando a gente vê uma pessoa necessitada, a gente ainda pensa assim: dou, não dou, ajudo, não ajudo, por que será que está pedindo? A gente faz um sério de questionamentos, né? Aí a gente lembra do Chico. Ele não fazia nada disso, ele usava a intuição, a sensibilidade dele, e ele ajudava as pessoas da forma melhor possível. É o nosso futuro, né? Então, nós vamos fazer tudo isso à medida que a gente for compreendendo que nós estamos aqui para usar o nosso pensamento, que é a nossa criação maior, e através desse pensamento nós vamos trabalhar em nós mesmos, vamos trabalhar nas pessoas que estão ao nosso lado, vamos trabalhar junto com os amigos espirituais, vamos trabalhar junto com aqueles que necessitam das nossas vibrações, das nossas irradiações. É tudo o nosso pensamento, os nossos sentimentos, né? E aí, eu queria citar um fato, só para a gente pensar, simples, verdadeiro, verídico, o que aconteceu. Numa cidade fria, distante daqui, fria também, mais para o sul do país, uma pessoa saiu de casa para trabalhar, em torno de 6 horas da manhã, e rua deserta ainda, poucos carros passando, e o sinal se fecha. Ao ele aproximar do sinal, ele observa que do outro lado da rua tem uma senhora humilde, né? Aí a pessoa pensa: e aquela senhora vai vir aqui para pedir alguma coisa. Aí essa pessoa que é espírita olha no carro, não tem nenhuma moedinha, não tem nenhum bombom, não tem nada, porque hoje a gente não tem dinheiro trocado, né? Porque é tudo pago com dinheiro plástico, Pix, essas coisas, né? Falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ela se aproximou, ele baixou o vidro e falou de cara assim: minha senhora, só me desculpe, eu não tenho nada para dar para a senhora, só me desculpe. Ela olha para ele e fala assim: meu senhor, o senhor é o primeiro que me vê, o primeiro que abre o vidro e o primeiro que fala comigo. Todos que passaram até agora aqui me ignoraram, nem olharam para mim. Então, muito obrigado por o senhor ter olhado para mim, muito obrigado por o senhor ter falado comigo. Vai com Deus, próxima vez o senhor me ajuda. São situações iguais a essas, semelhantes a essas, que nós temos que começar a pensar. Como é que nós estamos nos comportando em situações perantes essas, né? Estas circunstâncias. Vamos continuar. O momento atual, a gente volta à pergunta: como andam os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas atitudes? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque a maior parte da população do globo terrestre não preocupa com isso. Deixa a vida me levar. Eu vou levando a minha vida de acordo com a música que está tocando, né? Eu quero o melhor emprego, eu quero o melhor estudo, eu quero ser vencedor, mas eu não importo se tem pessoas que estão do meu lado com dificuldade. Às vezes eu passo por cima também. Então, são situações que nós temos que começar a mudar, porque nos mundos mais elevados, essa postura não coaduna com aquele princípio espiritual daquele planeta. E nós queremos ir para o mundo de regeneração.
que tem dificuldades, tem provações, mas é diferente do mundo de provas e expiações. Então, como andam os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas atitudes? Então, nós temos certeza que todos nós aqui sabemos que precisamos ser mais caridosos e amar uns mais ao nosso próximo. Não sabemos? E estamos fazendo isso. É para a gente pensar, né? Então, essas colocações que a doutrina espírita nos trazem é exatamente isso, para a gente pensar, para a gente refletir. Outras pessoas vão estar aqui nos outros dias e vão falar provavelmente o mesmo assunto. E é para poder repisar mesmo, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura na nossa cabeça dura, né? Então nós temos que realmente fazer esse trabalho. Ele é primordial para nós, para que a gente possa crescer. Então lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que tem o título de Fora da Caridade não há salvação, nós temos a mensagem de Paulo Apóstolo, ditada em Paris, 1860, no item 10, Instruções dos Espíritos. É a única mensagem desse capítulo, é a última do capítulo. E Paulo diz assim: meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Se a gente lê isso aí, a gente passa, é isso mesmo. Mas olha só, esse ensinamento, fora da caridade, não há salvação, é um ensinamento moral. Ele contém a destinação dos homens, o nosso destino está ali. Então, se nós queremos caminhar, se nós queremos crescer espiritualmente, irmos para um mundo melhor, sermos mais felizes, temos que ser caridosos. É um exercício muito importante e necessário. Não tem solução, né? Ele fala ali, fora da caridade, é um ensinamento que contém a destinação do homem, tanto na terra quanto no céu, tanto encarnado quanto desencarnado. Porque a gente desencarna, a gente continua no mundo espiritual com os mesmos sentimentos, com as mesmas posturas. E se nós tivermos uma postura muito arraigada no passado, nós ficamos com aquilo. Esse mês de maio, nós tivemos em 2 reuniões mediúnicas da nossa casa, 2 espíritos que estavam vivendo em 1850, em torno disso, antes da abolição da escravatura. O primeiro foi um escravo, e o segundo foi uma dona de escravos. Os 2 estavam vivendo cristalizados com a mente na época que eles estavam naquela época. Eles não acordaram, eles não sabiam que tinham desencarnado ainda. Um estava muito revoltado por tudo que ele sofreu e atitudes que ele tomou muito drásticas, ele relatou para a gente, e ela, porque ela era contra a lei de abolição que estava sendo falada, no tal de lei de abolição que ia libertar os escravos, e ela e o pai dela não concordavam com isso. E indo conversando com ela, as pessoas, nós ajudando todo mundo, ela estava irredutível. Aí fizemos uma prece, né, para que ela pudesse ser envolvida, pedindo a Jesus uma ajuda maior. E aí naquele momento veio aquela coisa que a gente sabe em reunião mediúnica, que é quase clássica, né, aquela ideia de falar sobre a mãe dela, daquela moça, né? Aí começamos a falar sobre a mãe, ela falou assim, minha mãe era diferente, ela não pensava essas coisas, ela não combinava comigo, com meu pai. Ela tinha outros sentimentos. Aí nós entendemos o que seria a mãe dela, né? E eu falei com ela, assim, conversando com ela, se a sua mãe, por acaso, estivesse aqui, a gente já tinha certeza que a mãe estava. Então, o que você falaria com ela? Eu falei, não, eu escutaria minha mãe. Eu falei, então olha que você vai ver sua mãe. Aí a mãe estava de braço dado de um lado e de outro com 2 escravos daquela época, que já não eram mais escravos, eram espíritos que tinham se libertado, estavam dando apoio à mãe, que era um espírito mais elevado, que estavam tentando ajudar a filha. Ela fala assim, eu converso com a minha mãe, mas ao lado desses 2, não, de jeito nenhum. Mas você não quer conversar com a sua mãe, né, com carinho, com ela e tudo? Eu quero, mas com os 2 não. Falei, mas então você vai perder essa oportunidade, porque a sua mãe não larga os braços dos 2 escravos.
porque ela tem amor por ele. Você falou que ela é diferente? Essa diferença que você falou nela é que permite que ela esteja com aquela luz, com aquela roupa lá branquinha, diferente da sua. E eles também não estão na condição de escravos mais. Você está reconhecendo pela fisionomia, mas veja como é que eles estão iluminados e tudo. Você não acha que vale a pena e tal? Aí fomos conversando, ela aceitou conversar com a mãe. Estava vivendo no ano de 1800 e alguma coisa, antes da abolição. Desencarnada sem saber que tinha desencarnado. Então, se nós não tomarmos cuidado com os nossos pensamentos, não formos caridosos, a nossa destinação, tanto na terra como no céu, fica difícil. Não tem gente aqui encarnada que quer levar vantagem de tudo e passar as pessoas para trás, sem respeitar o próximo, não é assim? São pessoas que têm esses pensamentos e vão continuar tendo do lado de lá. Que não sejamos nós, né? A doutrina nos esclarece isso muito. Então, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das Leis Morais, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, tem o tópico lá, caridade e amor ao próximo. E essa é a questão, né, que a Cida pediu para a gente trabalhar nela com vocês, conosco, né, todos nós, é a questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Como é que será que Jesus entendia a caridade? Kardec pergunta isso aos espíritos superiores, na época da codificação. Essa pergunta está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 886. E aí os espíritos falam para Kardec: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí a gente lê de novo: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é ser caridoso, na opinião, no sentimento, no entendimento de Jesus. E Jesus o que é para nós? É o nosso guia, é o nosso modelo, é o nosso dirigente espiritual, é o Espírito, né, celeste e crístico que conhece a todos nós pelo nome, e é o remédio para todos nós no seu Evangelho. Olha só, nós trabalhamos nisso, temos que ser mais benevolentes, precisamos ser mais indulgentes e não criticarmos tanto as imperfeições dos outros, que talvez tenham menos do que a gente mesmo, né? Perdoar as ofensas. É fácil? Nossa, é difícil. Mas nós temos que começar a caminhar, porque senão nós vamos retornar ao mundo espiritual da mesma forma que chegamos aqui. Aí é uma encarnação perdida. A doutrina espírita nos conscientiza dessa responsabilidade, né? Então isso fica gravado na nossa consciência. E aí Kardec faz o comentário, ele diz assim: amor e caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Então fazer o bem é aquilo que está ao nosso alcance. Para mim é do jeito, para Alcione é de outro jeito, para o Danilo é de outro jeito, para a Cida é de outro jeito, mas cada um faz o que pode, né? Mas é preciso fazer, porque às vezes a gente recebe uma pessoa na casa da gente pedindo alguma coisa e a gente só tem 1 litro de leite para dar às vezes, né? Então a gente chega lá, a pessoa está lá fora, entrega o leite. Nós entregamos, fizemos a caridade material, né? Entregamos aquilo que nós tínhamos. E a caridade espiritual? Aquele leite que nós demos dessa maneira, nós passamos para aquela pessoa que estava na frente da gente algum fluido bom? Algum sentimento bom? Às vezes nós nem olhamos para a pessoa, nós demos aquele litro de leite, aquele quilo de macarrão, a pessoa ir embora. Temos que mudar isso. Nós temos que olhar para a pessoa, temos que escutar a pessoa. Ah, mas é muito difícil, eu trabalho o dia inteiro. Então, dentro daquilo que eu posso fazer, que está ao meu alcance, que eu procure fazer alguma coisa. O verdadeiro espírita não é aquele que é perfeito, é aquele que está lutando com seus esforços diários para domar as suas más inclinações. Está lá no Livro dos Espíritos também. Então nós precisamos prestar mais atenção nas pessoas que chegam para a gente, que a gente conhece, que não conheça, né? E ter uma palavra, ter uma atenção, ter um olhar, como aquele caso do carro, do sinal, que a senhora se sentiu feliz porque ela foi atendida.
Tem outro caso que aconteceu na nossa casa há muito tempo que eu não presenciei. Esse não era na nossa casa, esse agora sim. Numa visita fraterna, num bairro muito humilde, o pessoal levou mantimentos para doar. Doaram todos os mantimentos, não tinha mais. Aí veio uma criança e falou assim: a minha avó, que está de cama, gostaria que vocês fossem lá. Aí o grupo ficou assim: nossa, mas nós já não temos mais nada para dar. O que nós vamos fazer lá? Vamos lá ver o que a senhora queria, né? Quer conosco. E a senhora idosa, deitada numa cama, não se locomovia mais. E o grupo falou assim com ela: minha senhora, se só tivesse falado mais cedo, nós teríamos trazido alguma coisa para a senhora. Ela falou assim: não, gente, eu não preciso dessas coisas mais. O que eu preciso é que alguém olhe para mim, que eu me sinta na presença de alguém, que alguém troque uma palavra comigo, porque eu não tenho isso, é só eu e essa menina aqui, que me ajuda. Então vocês conversando comigo aqui, eu já fico me sentindo mais feliz, mais alegre. Quanto tempo não vem uma pessoa aqui para estar aqui, pelo menos para fazer uma oração junto comigo, para com uma palavra, falar de evangelho para comigo. Aí o grupo aprendeu mais uma situação, né? Todos nós aprendemos nessa hora. E Kardec continua comentando. O amor, não, acho que já, não, vamos falar sobre o amor agora. Aí a Marisa Fonte, lá no blog Letra Espírita, ela fala sobre emoções e sentimentos na visão espírita. E ela diz assim: somos todos irmãos, e quando aprendermos a agir desse modo, todas as misérias morais e materiais começarão a ser solucionadas, pois o amor é luz que pode iluminar qualquer escuridão. Eu grifei ali, né? Então somos todos irmãos. Aí ela fala: quando aprendermos a agir desse modo como irmãos, as misérias morais e materiais começarão a ser solucionadas, porque trabalharemos com amor. É uma verdade, né? Nós ainda não nos tratamos como verdadeiros irmãos. E nesse momento atual, existe uma exacerbação de condutas equivocadas, né? As pessoas desrespeitando umas outras pela cor, pelo partido político, pela religião, por uma série de motivos. Isso está muito exacerbado neste momento, justamente por esse momento de transição. Porque nós sabemos que existem irmãos que não querem que esse processo aconteça de transição. Eles não são adversários nossos, eles são adversários de Jesus. Lógico que eles não vão vencer Jesus, mas eles acham que podem, se unem, e às vezes eles sintonizam conosco nesses momentos onde o nosso pensamento está meio perdido. Eles começam a intuir, e às vezes quando nós vamos olhar, nós estamos no meio daquela confusão, fazendo coisas erradas, falando palavras que a gente não devia de falar. Então por isso esse trabalho que nós estamos fazendo, baseado nessas informações, nós precisamos começar a trabalhar mais em nós. O momento é agora. Aliás, já começou antes, mas a gente não começou antes. Como diz o Chico, a gente pode começar a partir de agora a fazer um futuro diferente, né? E ela fala mais: o amor possibilita virtudes oriundas desse sentimento, como caridade, humildade, paciência, devotamento, abnegação, resignação, sacrifício. Tem mais, ela citou essas aqui. Então, através do amor, a gente passa a ser mais caridoso. Olhando mais com amor, a gente passa a ser mais humilde em relação aos outros. A gente não quer, né, ser maior do que os outros. Mais paciência, mais devotamento. Paciência é um negócio que hoje está meio difícil, até dentro da nossa própria casa mesmo, né? Olha o lembrete aí. Devotamento, abnegação, resignação. Com tanta coisa difícil, a gente tem que estar resignado. Nenhum de nós está sofrendo mais do que a gente precisa sofrer, porque Deus é extremamente justo. Tudo que acontece conosco tem uma razão de ser. E a grande maioria de todos nós, ao encarnarmos, nós programamos as nossas encarnações junto com os amigos espirituais que nos ajudaram, solicitando tudo isso que nós estamos passando. Então a gente tem que entender que precisamos ser resignados e que o sacrifício faz parte do nosso processo evolutivo. Voltando à questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Continuando o comentário de Kardec, ele fala: a caridade para Jesus não se limita à esmola,
ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais e superiores. Então, caridade não é a gente dar uma coisa material. Às vezes a gente é preciso dar uma coisa material, necessita daquilo, é urgente aquilo. Mas nós podemos dar palavras, atenção, carinho, vibração. Quantas e quantas vezes nós oramos por pessoas que estão adoentadas, pessoas que estão desencarnadas, pessoas que estão perdidas, né? Nós temos um companheiro na nossa reunião mediúnica que ele fala assim: sempre oremos pelos nossos irmãos em humanidade. Olha só que legal. A gente quer orar para a nossa família, a gente quer orar para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso planeta. Não, nós somos irmãos em humanidade. Todos somos filhos de Deus aonde nós estivermos. Olha como é que o nosso pensamento abre. Aí a gente fala: como eu vou orar para os outros? Ora, se eu estou orando com sentimento, com boas vibrações, aquilo está saindo de mim. E essas vibrações que vão ser disponibilizadas ao nosso mundo espiritual, os amigos recolhem e vão trabalhar aquilo para atender aqueles que estão precisando, né? Então nós podemos ser doadores sempre, somos doadores, às vezes de fluidos negativos também. Então a atenção é importante. Ele continua no comentário: o homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, se nós estamos olhando alguém de cima para baixo, nós não estamos sendo bons, nós estamos sendo caridosos, não temos amor, porque não existe essa distinção. Eu trabalhei um período na cidade de Lafayette, e lá teve uma greve de lixeiro, alguns dias. Nossa, foi um caos. O lixo se acumulou na cidade, até na BR-040 tinha lixo. Aí todo mundo falou assim: nossa, como faz falta os lixeiros. Às vezes é preciso uma coisa assim para despertar a gente, porque senão a gente nem sabe o que é o lixeiro, né? Não dá nem valor. A gente só dá valor para outras profissões que são mais importantes, mas todas as profissões são importantes. Depende de como a gente usa aquela profissão. Fazendo bem o lixeiro, ele está nos ajudando. O médico está fazendo uma cirurgia com todo carinho, com todo respeito, mas às vezes o médico está fazendo uma cirurgia por fazer também, sem prestar atenção, sem estar em sintonia com os amigos espirituais que querem ajudá-lo ali, e quem sofre depois é o paciente. Então ele vai responder por isso também, pela sua displicência. Então todos nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e atos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, que é editado pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico, a introdução, o Emmanuel fala uma coisa muito importante para nós. Olha só: sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Emmanuel, ele é forte, né? Então vamos de novo. Se nós não temos noção de responsabilidade, não estamos preocupados com isso, não estamos preocupados em fazermos o bem, nós não estamos querendo estudar, aprender. Depois eu vou fazer mais tarde, agora eu estou envolvido, né, com a minha família, com meus filhos, deixa para depois. Sem esforço perseverante em nosso burilamento moral. Não tem jeito, é impraticável a gente querer ir para os pontos mais elevados da vida espiritual, procurarmos mundos mais elevados. Por quê? A gente não está fazendo tudo aquilo que a gente precisa fazer, né? Ter mais responsabilidade, praticarmos mais o bem, estudarmos mais, perseverar no nosso burilamento moral. E a gente quer, às vezes, chegar no mundo espiritual e ir para uma região feliz, ir para nosso lar. Todo mundo fala que quer ir para nosso lar, né? E o André Luiz, que fala esses livros todos, agora está falando sobre o Evangelho, ele passou 8 anos no umbral, porque foi preciso. Né? Depois, quando ele chegou lá em nosso lado, a gente lembra que, para ele ser médico lá no hospital, ele era faxineiro de início. Aprender a ser mais humilde, aprender a colaborar mais. Então a gente tem que ler nas entrelinhas dos livros essas coisas. Lá, vendo o filme de André Luiz, vamos gravar aqueles pontos importantes. O importante do estudo é isso, não lermos,
a estudarmos, prestarmos atenção. E aquilo que a gente não entende, marca, tira no dicionário o que aquela palavra significa, troca ideia uns com os outros, fazemos grupos de estudos, é muito bom. Aí nós vamos para uma coisa que todo mundo conhece, que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que eu vou me permitir a lê-la para que a gente possa recordar, porque é a necessidade da caridade segundo Paulo. E no final vamos fazer uma observação. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que soa e um sino que tira. Ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. Aí a gente lembra, me veio aqui a memória de Joana de Cusa, né? Que depois dela ter casado com Cusa, que era um representante do Império Romano, ele se desencarna e ela fica sem o amparo do Império Romano. Ela volta a ser uma pessoa comum. E ela tinha um filho. E ela tem um contato com Jesus, ela passa a ser seguidora do Mestre. Mas ela já tinha esse contato antes do marido falecer. Mas como naquela época os que eram seguidores do Cristo eram perseguidos, ela foi presa junto com o filho. E aí na hora que eles foram levados à fogueira, o carrasco vira para ela e fala, né, para ela, foi isso que o Cristo te ensinou, morrer queimada? Ela fala assim, não, ele me ensinou a te amar também. Aí o filho desesperado fala para ela abjurar, para ela negar a Jesus, porque era a única forma, negando a Jesus, de se livrar da fogueira. E ela fala com o filho, cala-te, vamos seguir aquilo que nós temos que fazer, que foi o ensinamento de Jesus. E aí a fogueira é acesa, e na hora que ela está começando a ser ardida, ela sente uma mão no seu ombro. Era Jesus e fala, vem Joana, vem comigo, vem comigo. Então olha só como é que é a nossa fé, como é que é a nossa dedicação. A gente fica pensando assim, será que nós numa situação dessa nós teríamos condição de queima? Nega, e a gente fala, não nego. E somos espíritos ainda um pouco fracos para isso às vezes, né? A gente só vai se fortalecer se a gente começar a fazer tudo isso que nós estamos hoje estudando aqui. Caridade, amor, benevolência, bons sentimentos, bons pensamentos. E aí, Paulo vai definir para nós o que é a caridade. Agora, segundo Paulo, olha só. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então esse é o final dessa fala de Paulo, né? Então a caridade, ela é paciente. Então nós precisamos ser pacientes, nós precisamos ser doces, ser benignos, né? Não estarmos voltados para o mal, mas para o bem. Não termos inveja, não temermos, não sermos precipitados, não termos orgulho e não desdenhar de ninguém, nem das coisas. E não procurarmos só os nossos próprios interesses, mas os interesses dos nossos irmãos em humanidade. Não nos vangloriarmos quando conseguimos alguma coisa. Eu fiz, eu consegui, eu faço, eu aconteço, né? E não nos irritarmos com nada. Não suspeitar mal. E como a gente suspeita mal quando a gente vê as pessoas, quando as pessoas chegam para nós para pedir alguma coisa, a gente faz mil conjecturas, né? Não se alegra com a injustiça.
Às vezes a gente está vendo esses irmãos que estão sendo presos, né, de uma forma bruta, que a gente não sabe se fizeram alguma coisa errada ou não, mas sem que a gente tenha qualquer esclarecimento, a gente acha que tem que ser feito isso mesmo, né, e às vezes está sendo uma injustiça muito grande. Eu lembro aquela senhora que jogou um filho na Lagoa da Pampulha, muitos anos atrás, foi uma notícia muito grande, deixou um filho à margem lá. Nossa, foi uma matéria, as pessoas querendo que descobrisse quem era e tal. Aí eu lembro que um dos irmãos espirituais falou assim: vocês já pararam para pensar por que aquela senhora fez aquilo? Quais seriam os sentimentos? Quais seriam as condições dela? A gente não sabe o que estava no coração dela e no pensamento dela para tomar aquela atitude tão extrema que não é comum uma mãe. E a gente está criticando, a gente está colocando 1001 opinião sobre isso. Vamos pensar nisso com carinho. E aí, olha só, a caridade, ela se compactua com a verdade. A pessoa que é caridosa, ela é amorosa, ela tudo suporta, ela crê, ela espera e ela sofre tudo sem problema. Vocês já repararam que tem umas pessoas que não são espíritas conhecedores, não são de outras religiões, não são de outras religiões, mas aquelas pessoas têm uma força, aquelas pessoas têm uma fé que nós não temos ainda. São espíritos que já trabalharam isso no sofrimento, né? E estão assim à frente da gente no lado do sentimento. Talvez nós tenhamos desenvolvido mais a nossa asa da inteligência. É importante desenvolver mais a asa da inteligência. Mas essa asa da inteligência, da sabedoria, do conhecimento, ela não faz a gente voar sem essa asa de cá, que é a asa moral, do amor, da caridade. Então nós precisamos desenvolver os dois lados. A gente lembra de uma senhora que nós visitávamos. Ela tinha um câncer terminal, mas andava, era de uma alegria muito grande. Fomos muitas vezes na casa dela, no grupo, e ela sempre lá, não que eu estou bem, eu não estou sentindo nada, estou melhor. E ela me chamava a atenção, ela sentava no sofá, ela tinha câncer na coluna e alguma coisa no abdômen, tinham 3 locais. E me chamava a atenção que ela sentava no sofá, dobrava as pernas, tipo aquele pessoal que faz yoga, e às vezes tinha que catar alguma coisa lá no chão, ela ia lá e pegava no chão. Eu não faço isso nem morto. A minha coluna, se eu tiver que catar alguma coisa aqui, eu vou ter que ajoelhar aqui para pegar. Ela com aquela dificuldade, com aquele câncer, ela tinha placas colocadas na coluna justamente pelo câncer, que ela já tinha sofrido outras operações. E aquela nossa irmã, naquela alegria, tinha um cachorrinho dela que ela cuidava, o cachorro também adoeceu e tudo. E ela, em dia nenhum, ela estava desanimada. A gente falava com ela: fulana, a gente veio fazer uma visita aqui para você para trazer bons frutos. Nós é que saímos daqui beneficiados com a sua alegria, com o seu bom humor, com a sua simplicidade. Era uma pessoa culta, professora e tudo, né? Tinha bons recursos, mas a doença fez com que ela fosse ao mundo espiritual. Aí depois de passado um tempo, numa reunião mediúnica, ela falou assim: oi, Manuel. Ou seja, ficou muito pouco tempo desencarnada para se conscientizar da sua situação, porque o coração dela trabalhava com os alunos. Todos os alunos que eu conheci, que eram alunos dela, adoravam essa pessoa. São pessoas que são para nós exemplos vivos, né? Que a gente tem que prestar atenção. Bom, gente, com isso nós terminamos nossa reflexão, caridade e amor ao próximo. Que a gente possa trabalhar mais o nosso eu. Nós estamos aqui para fazermos a nossa reforma íntima. Nós precisamos ter uma fé mais robusta, como diz a nossa Joana de Ângeles, para que a gente não tenha desânimos. E o momento é muito importante nisso, porque tem muitos espíritos que vão voltar, encarnados e desencarnados, que estão trabalhando para que o mundo não caminhe para um mundo melhor.
Vamos caminhar, é da lei de Deus, chama-se lei do progresso. Esse trabalho é coordenado por Jesus. E aqui no Brasil, o Francisco de Assis, Bezerra de Menezes e outros espíritos. No livro Transição Planetária ou Amanhecer de uma Nova Era, eles falam exatamente isso, é o local onde eles estão trabalhando. Eles estão pelas Minas Gerais aqui. Então nós temos que confiar. Mas não é só confiar, nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos co-criadores. Nós somos trabalhadores de Deus, filhos de Deus, e estamos com Jesus nesse processo com o nosso planeta Terra. Que a gente quer que esse planeta seja cada vez melhor, todos nós queremos. Mas a gente tem que botar a mão na massa. A gente tem que fazer os nossos esforços, e como está lá no Livro dos Espíritos, o verdadeiro espírito é aquele que tenta domar as suas más inclinações. Então não vamos acomodar, não vamos desanimar, por mais que tenham complicações, vamos confiar que da mesma forma que existem energias negativas procurando nos envolver, existe uma infinidade muito maior de energias positivas e muito mais envolventes que estão ali à nossa disposição. É só nós mudarmos a nossa forma de pensar, é só mudarmos a nossa forma de agir que nós faremos sintonia com essas vibrações elevadas. Aí nós vamos ter boas intuições, boas ideias, né? Nós vamos nos acalmar, porque esses fluidos acalmam, nos beneficiam. Nós fazemos o nosso pensamento durante o dia, é uma sinuosa, né? Às vezes a gente está calmo, tem hora que a gente está preocupado, tem hora que a gente está alegre, tem hora que a gente está aborrecido. Então a gente tem que procurar estabilizar isso, estudando, fazendo orações, participando do trabalho que as casas espíritas disponibilizam, né? Cada vez mais dentro do nosso alcance, da nossa disponibilidade. Mas é importante a gente não deixar, é importante a gente participar, pouquinho, mas é importante a gente participar. Podemos terminar? Deixa eu ver como é que está o horário, eu nem me olhei. Está na hora, 20h26, está em cima da pila. Bom, agradeço a todos. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, quer perguntar alguma coisa. Se eu tiver o meu alcance de responder, está à disposição. Nós estamos aqui abertos a isso. Devolvo a palavra para o nosso coordenador para que ele possa verificar. E alguém quer falar algum comentário, citar algum fato? Tranquilo? Então, muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Obrigado pelo convite de estarmos aqui hoje, viu? Foi um prazer. Então, que possamos levar para nossas casas esses frutos que nós recebemos aqui. Com certeza, os amigos espirituais estão aqui nos doando e nós podemos receber com todo carinho, abrindo os nossos corações. Bom retorno para os nossos lares. Nosso irmão, agradecemos pela presença, por esse conteúdo edificante que ele trouxe para nós. Que não reste dúvidas para com todos que aqui presentes estão, porque a caridade, ela está aqui, mas também não deve sair daqui. E ao retornar para os nossos lares, vamos começar o trabalho individual. Então, em nome da diretoria da Casa Espírita Nosso Lar, agradecemos a sua presença, esse estudo edificante, não é? Agradecemos a presença da sua companhia também, e por tudo de bom que o irmão trouxe para nós nesta noite. Bom, meus irmãos, antes de nós, assim, encerrarmos essa noite abençoada de estudo, temos aí no dia de amanhã, o nosso irmão Carlos Savara, que vai trazer este conteúdo também, caridade, e todos prestem bem atenção também, estejam presentes para aprender mais e mais. E nesse instante eu vou passar a palavra para o nosso irmão André, que vai fazer a prece de encerramento. Mas antes disso, peço a todos que permaneçam em seus lugares, porque cada um ganhou uma mensagem que contém um número, não é? E vai ser sorteado 5 livros, 5 evangelhos segundo o Espiritismo. Nosso irmão André. Boa noite, irmãos e irmãs.
Depois dessa bela explanação do nosso amigo Manuel, acho que essas vibrações já nos acalmaram, né? Essa sintonia é muito importante para todos nós. Realmente, o nosso mundo ali fora está muito instável e a todo momento realmente a gente vê, né, essas tribulações chegando para a gente, seja em notícias, chega no comentário, e se a gente começar a vibrar junto com eles, infelizmente o nosso dia fica ruim e a gente volta para casa ruim e passa para quem tem casa que vai passando, né? Então a gente tem que vigiar muito. Sendo assim, convido a todos os irmãos e irmãs a fechar os olhos nesse momento. Vamos nos serenar, buscar realmente aproveitar essa vibração, essa paz, respirar de forma calma e rogando a Jesus, nosso irmão, a Maria Santíssima, a José, né, a família que é o seio, né, de toda a sustentação do amor da nossa família, que possamos então, Pai, rogar vossas bênçãos, para que possamos voltar aos nossos lares e à nossa sociedade, praticando o bem, o amor, a caridade. Que nós possamos vigiar nossos pensamentos, orai e vigiai. Somente dessa forma vamos conseguir colocar em prática os ensinamentos que o Senhor nos ensinou, né, deixado nas Sagradas Escrituras, e que a espiritualidade amiga possa estar sempre nos guiando e nos mostrando um caminho de paz e luz. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares. Esse primeiro dia, né, da nossa Semana Espírita, que amanhã a gente vai ter mais e mais aprendizados, tudo durante essa semana, que a gente possa voltar para os nossos lares com uma nova mensagem, para o trabalho e para os amigos, e que todos estejam em paz e retornem em paz. Que assim seja.